Se ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar o amor de Deus. Não tem decorado não, né? Tá no celular, mas não sei por onde. Não, acho que ele decorou. Tá vendo no celular. Ele vê no celular. É tão profundo. Tá seguindo a segurança. Extravagante, Baixo, né? é forte. É que vai subir, então tem que pegar bem lá embaixo. Mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pensar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira teu amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor. Boa tarde a todos. Bom estar com vocês mais uma vez. Nos 3 últimos sábados eu estive com vocês aqui e é sempre bom poder voltar. E agora a gente está abrindo a palavra de Deus. Nós estamos num ambiente agradável aqui, né? Delicioso, num vale. Quem aqui mora no Vale do Paraíba? Todo mundo. Tem gente que não mora, né? Tem gente que é de fora. E todo mundo? Quase todo mundo.
Todo E mundo fora mora o no Vale do Vale da Paraíba, que é o lugar que a gente no Vale da mora, Morte. nós estamos num vale aqui delicioso. Sim, Todo mundo. nós Eu não vamos. sei qual o tipo, só para você pensar um pouquinho, qual o tipo de região geográfica você gosta de morar mais, ou já morou? Montanha, planície ou vale? Já pensou nisso? Não vale. Tem gente que não gosta de montanha. Eu conheço algumas pessoas que não gostam de montanha, que dizem assim que é um claustrofóbico, nem sei como é que fala direito, né? Cerca tudo, não dá pra ver nada atrás e tal. Tem gente que não gosta de planície, acha muito depressivo aquilo. E nós estamos aqui numa mistura das duas coisas, né? Montanha e vale. E é sobre isso que eu queria falar hoje para vocês. Vales, os vales da vida. A Bíblia fala muito sobre vale. E você sabe como é que é um vale, não? Planície você sabe, É um vale do montanha vale. você sabe. O que é um vale? Uma mistura do quê? Das duas coisas, né? Planície. Várias montanhas Planalto. e no meio uma região plana, mais ou menos que nem aqui, né? Essa planície cercada de várias montanhas. É um vale. E a Bíblia fala muito sobre vale. Sempre que a Bíblia fala sobre vale, ela fala normalmente pejorativamente sobre vale. Existe um salmo que é um salmo muito conhecido na Bíblia que fala sobre vale. Qual que é o salmo conhecido? Salmo 23, que fala, ainda que eu o quê? Que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Ou seja, quando fala em vale na Bíblia, é um Sai lugar daí, de cachorro. sofrimento, de lágrima, de dor, de batalha. Normalmente, quando a Bíblia fala em vale, ela fala pegando a ideia das batalhas que aconteciam nos vales. Imagina aqueles filmes que, quem sabe você já assistiu, aqueles filmes de época. Já assistiu aqueles filmes de batalha medievais? Os exércitos desciam as montanhas, um de um lado, outro do outro lado, e eles se encontravam normalmente no deserto ou num vale ali, e se enfrentavam ali. E era isso que acontecia na Bíblia. Tanto que no Antigo Testamento, a gente vê quase 200 vezes falando sobre vale no Antigo Testamento, e normalmente sobre lugares difíceis, de batalhas, de lutas e desafios. Você tá gravando? E eu queria repartir com vocês algo sobre isso, porque pode ser que você esteja nesse lugar agradável aqui, que é um vale, mas pode ser que você esteja vivendo nesse momento num vale da sombra e da morte na sua vida. O pastor Fred falou um pouco sobre isso na oração. Foi mencionado aqui que uma colega nossa, a Débora, perdeu o pai hoje. Tem muita gente sofrendo com a pandemia, questões de doença, questões financeiras e outras questões mais, os vales que a gente tem que enfrentar nessa vida. E o vale não escolhe pessoas. Você pode ser rico ou pobre, o vale vai te buscar um dia. Ou buscou, ou está buscando, ou vai buscar. Ninguém escapa. A vida é assim. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, você pode ter beleza ou não. Um dia a gente vai enfrentar os vales da vida. E quando os vales vierem? E quando o vale da morte, de sofrimento e as batalhas chegarem a nós? Eu quero repartir com vocês uma história bem rápida aqui, no pouco tempo que temos, para a gente refletir sobre um grande personagem da Bíblia que enfrentou uma grande dificuldade dele em meio a um vale. E ele traz algumas lições para nós aqui. O nome dele é Josafá, um rei de Judá. Poucas vezes se fala sobre esse rei. E Josafá, o interessante dele é o seguinte: ele era um homem de Deus, um homem de oração, um homem de jejum, um homem que se prostrava diante de Deus. E certa vez, está escrito em 2 Crônicas capítulo 20, certa vez Josafá teve que enfrentar um grande vale, um grande desafio, uma batalha na vida dele. E o verso 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, de Amon e os meunitas vieram pelejar contra Josafá. Então Josafá era o rei de Judá. Só que 3 nações vieram lutar contra ele. Imagina, 3 contra 1. Uma guerra. E se a gente ler o próximo verso aqui, que é o verso 2, e o verso 3, diz assim que ele teve medo. É lógico. 3 contra 1, 3 exércitos contra ele, teve medo. E a gente tem os nossos medos também. Quando a gente olha e vê que o exército é maior do que nós, que o vale é maior do que nós, e pode ser que você esteja vivendo um vale agora, não sei, enfrentando uma dificuldade,
a primeira coisa que a gente sente é medo. E diante disso, Deus manda um recado para ele. E eu queria que você pensasse como um recado para você nessa tarde também. E eu gosto muito desse versículo, dessa história, que é o versículo 14, que começa a contar um pouco a trajetória de Josafá. Diz assim: veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Então Deus escolheu um profeta no meio do povo. Eles tinham que enfrentar uma grande batalha. Filho de Zacarias. Verso 15 diz assim, que esse rapaz, que virou um profeta, ele deu um recado para o povo. E o recado era o seguinte: dai ouvidos, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, ó tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis. E aí a parte bonita da história, por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é sua, é de Deus. Olha o recado que Deus deu, vou deixar assim a Bíblia. Não se preocupe, Josafá, quem vai lutar não é você, é Deus que vai lutar, sou eu, Deus dando o recado. E aí a gente percebe então que Josafá teve medo. E quando Josafá teve medo, eu não li o verso completo aqui, mas no verso 3 diz assim, que a primeira coisa que Josafá fez quando teve medo, no finalzinho do verso 3, se você quiser ler depois, diz assim, que ele buscou a Deus em oração e jejuou. E pôs o povo para jejuar e orar também. Então, para a gente pensar aqui, quando a gente está na dificuldade da vida, numa batalha, num vale, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que que é? Buscar o Senhor. Orar. Orar. Qual foi a última vez, isso é para eu pensar, para você pensar também, qual foi a última vez que a gente se ajoelhou diante de Deus, clamou a Deus e falou, Senhor, me ajuda, que é maior do que eu. Por mais interessante que seja a gente estar aqui, né, nesse momento, a gente está aqui por um vale maior do que esse, por uma dificuldade que a gente está enfrentando, que é essa pandemia. E qual foi a última vez que a gente, diante de algo maior que nós, a gente clamou a Deus? E foi a primeira coisa que Josafá fez. Verso 3 diz assim, que ele jejuou e orou e pôs o povo para orar. Então ele recebeu o recado de Deus. E eu quero continuar lendo com você, porque essa história é muito bonita e ela traz algumas lições. Então, diante dos vales da vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar em casa, ajoelhar e falar, Senhor, é maior do que eu não consigo. Então, o verso 17 diz assim, e completa, bem interessante. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Olha o recado que o profeta dá para Josafá. Ele fala assim, ó, Josafá, você não vai ter que lutar, só que você tem que fazer uma coisa. E o recado para mim e para você também. Tome posição, decida de que lado você está, Josafá. Agora pense você, não sei se você está vivendo um vale, como eu perguntei. Eu sei que tem muita gente que está vivendo um momento alegre na vida, mas muitos de nós estamos vivendo as nossas lutas. E olha só, o recado dado para ele. Toma posição, de que lado você está. Quando a gente está enfrentando algumas batalhas na vida, não dá para a gente servir a dois senhores. A gente ou serve a Deus, ou não serve a Deus. Imagine um exército lutando, né? Imagine que eu sou parte de um exército aqui, e eu vou enfrentar um outro exército. Daqui a pouco eu mudo de lado. Eu vou para esse lado, para esse exército aqui, e vou enfrentar o meu. Não existe isso. Ou você está de um lado, ou você está do outro. E naquele momento, o profeta chega para Josafá e diz o seguinte, tomem posição, decidam de que lado vocês estão, preparem para enfrentar. O verso 17 termina dizendo assim, tomem posição e se preparem para a batalha. E daí, existe um outro verso que é interessante nessa história, que continua trazendo lições para nós aqui. Verso 24, diz assim, tendo chegado Judá, e olhando para o deserto, imagine só, eles chegaram lá para enfrentar 3 exércitos, e eles olham, sobem, imagina eles descendo uma montanha, eles olham para baixo aqui, sabendo que tinha 3 exércitos, e eles procuraram ver a multidão, e eis que eram o quê? Verso 24, corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Quando eles olharam para os 3 exércitos que estavam contra eles,
eles olharam e perceberam que eram só gente morta. O que aconteceu? E na história a gente entende o que aconteceu. Os 3 exércitos se confundiram e lutaram entre eles pensando que era o exército de Judá. E se mataram. E quando Judá chega, desce a montanha e olha, não tinha mais ninguém para eles lutar. Porque se cumpriu o que Deus havia dito. Deus havia dito o seguinte: a batalha não é de vocês. A batalha é minha. Fiquem tranquilos. Só que antes disso, existe um verso aqui que é o verso 14. A página saiu, deixa eu conferir direitinho. Ou melhor, o verso 22, que diz o seguinte: tendo eles começado a cantar e dar louvores. Eles começaram a cantar e dar louvores a Deus. Só que eles começaram a cantar e dar louvores não depois da batalha. Foi antes da batalha. O recado do profeta foi o seguinte: antes de vocês vencerem, louvem a Deus. Porque Deus já deu o recado, a batalha é dele. Só que normalmente quando a gente está no meio de um vale, de uma batalha, de uma luta, de um sofrimento, uma dificuldade, né? Nós somos bons para reclamar, né? Para murmurar. Tem até um livro na Bíblia, Lamentações. A gente é bom para lamentar. Para louvar a Deus. Quem que consegue louvar a Deus com toda alegria quando está vivendo um momento difícil? Poucos de nós. Só que esse foi o recado de Deus através daquele profeta: louvem o meu nome antes de vencerem, porque a batalha é minha. E depois que aconteceu isso, depois que eles venceram, vieram Josafá e o povo saquear. Olha o que eles fizeram. Depois que eles viram os corpos mortos, eles chegaram, sabe para quê? Só para pegar as coisas. Só para pegar os bens, os pertences, o ouro, a prata, os recursos. E eu vou ler o último verso dessa história aqui, que é o verso 26, que traz uma grande lição para nós. Eu mencionei que existem vales na Bíblia, né? O vale de Zofar, o vale dos ossos secos. E sempre que fala sobre vale no Antigo Testamento, é um lugar de sofrimento. Mas olha o que diz esse verso aqui, o verso 26. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção até o dia de hoje. Se até então o vale era um lugar de sofrimento, vale da sombra e da morte, aquele vale que seria um lugar de sofrimento para Josafá se transformou num vale do quê? De bênção. Então o recado que Deus traz para nós nesse finalzinho de tarde de sábado é o seguinte: qual vale você está passando? Deus pode transformar o seu vale de sofrimento, do vale da sombra e da morte, num vale de bênção. Amém. Às vezes algo que a gente está passando, o momento que a gente está vivendo e sofrendo, pode se transformar numa bênção na minha vida e na sua vida também. Coisas que a gente não consegue olhar além, Deus está falando assim: eu vou batalhar por você. Pastor, Deus, eu não consigo mais. E Deus está olhando para você: você não consegue mais? Agora eu vou lutar. Agora é comigo, fique tranquilo. Toma posição, decida de que lado você está, clame a mim, louve o meu nome. E a batalha é comigo agora. É essa mensagem que Deus está deixando para nós. Se a gente roda por aí em algumas igrejas, né, em algumas denominações, a gente percebe que os pastores normalmente eles falam que você tem que determinar de Deus uma bênção, né? E não é isso que essa história está falando. Ela não está falando que a gente tem que determinar a bênção de Deus em nada. Mas a gente não pode subestimar Deus também. O mesmo Deus que venceu com Josafá é o seu Deus hoje. E Ele pode lutar por você como lutou por Josafá também. Você acredita nisso? Que Deus pode lutar por você? Você acredita que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus de hoje, de 2020 da sua vida? Então, Deus vai lutar por você. Nós vamos ouvir uma música agora. Enquanto o Marcos e a Renata vêm, eu queria que você pensasse nessa história e aceitasse o convite de Deus para você. Ao longo dessa semana, ao longo da sua vida, coloque os seus vales nas mãos de Deus, porque o seu vale de sofrimento, da sombra e da morte, vai ser transformado num vale de bênçãos nas mãos de Deus. Amém.
Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, é o Deus de bênçãos, é o Deus de vitória. Você vai ouvir agora o Salmo 23 que fala sobre esse vale, mas fala sobre um Deus que em meio aos vales, Ele sempre está ao teu lado lutando por você também. Que Deus te abençoe e que durante essa semana você sinta a mão, o cuidado, a proteção e a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. 23. Como é que é, Zé? O Senhor é meu pastor, o meu Deus. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Completo seu amor sem igual, sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Eu que darei ao meu Senhor por seu grande amor. Sua palavra e eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém. 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 Nós temos o Deus que está ao nosso lado. E para finalizar essa história, o que eu acho mais bonito dela é que depois de tudo, depois de Deus ter transformado o vale da sombra da morte em bênçãos, o povo de Judá testemunhou para outras nações que tinham medo deles, dizendo: que Deus é esse? Que esse povo nem precisou lutar. E pode ser que em meio aos seus vales, um dia você vai testemunhar para outras pessoas desse Deus que batalha por você também. E as pessoas vão conhecer o seu Deus através da sua história, das suas lutas, das suas batalhas também. Você pode se colocar de pé para a gente orar? Deus abençoe você e que em meio aos vales que a gente possa estar enfrentando ou enfrentar
Mano, o pastor Ezequias vai dar um recado para você. Obrigado, Deus abençoe. pastor. Valeu. Obrigado, pastor Fábio. Senta um minutinho só. Só um minutinho. Daqui a pouco você cumprimenta, só um minutinho.